Agora que nós já falamos sobre o metabolismo tecido específico, no caso do fígado, dos hepatócitos, vamos falar agora sobre como é o metabolismo nos diferentes tecidos, começando pelo tecido adiposo. O tecido adiposo ele é formado por células, que são os adipócitos, que são células que se caracterizam pela presença de gotículas de lipídios no seu interior, e são células responsáveis pelo armazenamento desses lipídios. Esses lipídios, eles chegam até o adipócito diretamente por meio da alimentação. Então, quer dizer que os lipídios da própria alimentação, eles podem ser deixados diretamente no adipócito, ou eles podem ser produzidos, esses lipídios podem ser produzidos a partir de excessos vindo da alimentação, tanto por parte de carboidratos, quanto de aminoácidos, que lá no fígado podem ser convertidos em acetil-CoA, que é usado na produção de ácidos graxos. Depois, esses ácidos graxos são convertidos em triacilglicerol, que são então exportados por meio de lipoproteínas até o adipócito, até o tecido adiposo. Lá então são deixados os ácidos graxos e moléculas de triacilglicerol são formados aqui então nos adipócitos. E os adipócitos, eles apresentam essa característica de apresentar essas grandes gotículas de lipídio. Quando necessário, esses lipídios, eles são mobilizados, então o triacilglicerol contido aqui, ele tem que ser quebrado pela ação de enzimas que são as lipases, que vão liberar então os ácidos graxos livres, que vão para o sangue, conforme nós já vimos, e ele vai ser distribuído para diferentes tecidos, como coração, músculo esquelético. Vários tecidos podem receber eles durante o período que seja necessário esse nutriente e que esteja ocorrendo, então, a mobilização dos lipídios lá dos adipócitos. E assim como outras células, os adipócitos, eles também fazem uso da glicose, então eles têm uma via glicolítica bastante ativa, também podem fazer uso dos ácidos graxos, tudo isso para a produção da energia, porque ele é uma célula e ele também tem a sua demanda energética. O tecido adiposo, ele pode ser de dois tipos, o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. Os animais que hibernam, uma boa parte do tecido adiposo deles é tecido adiposo marrom. E no tecido adiposo marrom, o lipídio contido no seu interior, ele tem uma finalidade diferente, né, do que nós vimos anteriormente. Enquanto que no tecido adiposo branco, ele armazena os lipídios para depois mobilizar ele e distribuir entre os diferentes tecidos, para que esses tecidos possam usar esses lipídios como fonte de energia. O tecido adiposo marrom, ele contém lipídios, mas esses lipídios, a oxidação desses lipídios gera elétrons que vão ser usados no processo de termogênese, que seria a produção de calor, que é muito importante para os animais que hibernam. Conforme também nós falamos lá em metabolismo de lipídios sobre isso. A morfologia da célula do tecido adiposo marrom, ela difere do tecido adiposo branco. Aqui na imagem nós podemos ver, olha lá, a própria forma, né, do adipócito, do tecido adiposo marrom, ele é mais poligonal. Além disso, ele apresenta, ao invés de uma única gotícula lipídica, que tem no tecido adiposo branco, os adipócitos do tecido adiposo marrom apresenta várias gotículas no seu citosol. E além disso, ele apresenta uma grande quantidade de mitocôndrias, e essas mitocôndrias, inclusive, elas têm aquela proteína, né, aquela proteína desacopladora, que é a termogenina. E é a presença em grande quantidade dessas mitocôndrias que faz com que o tecido ele tenha essa característica, essa cor mais para o lado do marrom, por causa da grande quantidade de mitocôndrias que ele apresenta. Vamos falar agora sobre o metabolismo no músculo. O músculo tem como função primordial o processo de contração muscular, que, como vocês já sabem,
acontece na dependência da hidrólise de uma molécula de ATP. Então, moléculas de ATP são necessárias para que o músculo execute a sua função. Nesse caso, então, o músculo ele pode fazer uso de diferentes combustíveis para a produção de ATP. Quando o músculo exerce uma atividade do tipo leve ou de repouso, os combustíveis utilizados são ácidos graxos, corpos cetônicos e glicose vindos do sangue. Então, eles metabolizam essas moléculas por meio de suas vias específicas, gerando acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs e é oxidado, então, até CO2. Então, nós dizemos que ocorre a oxidação completa desses combustíveis. Os elétrons provenientes dessa oxidação, eles vão para a cadeia respiratória e lá vão ser utilizados como fonte de energia para a produção de ATP. Por outro lado, quando o músculo exerce uma atividade intensa, uma atividade muito vigorosa, o combustível que é utilizado é aquele combustível que o músculo já tem armazenado lá no próprio músculo, que é o glicogênio. Então, ele usa o glicogênio muscular. Ele vai ser quebrado, liberando glicose 1-fosfato, que depois é convertida em glicose 6-fosfato, conforme nós vimos em metabolismo de carboidratos. E essa glicose 6-fosfato, ela segue a via glicolítica. E o produto final, que é o piruvato, produto da via glicolítica, ele é convertido em lactato durante o surto de atividade pesada, de atividade intensa. Esse processo onde o piruvato é convertido em lactato, ele é chamado então de fermentação láctica, é a produção do lactato. Então, nós dizemos que esse é um tipo de metabolismo que é o metabolismo anaeróbico. Então, ele prevalece durante um surto de atividade pesada. Não há tempo do oxigênio chegar para a produção de ATP, uma produção que seja dependente da cadeia respiratória. Por essa razão, então, no surto de atividade pesada, ele usa o próprio glicogênio muscular e predomina o metabolismo anaeróbico. Além disso, um outro combustível também pode ser usado para a produção de ATP, que é a fosfocreatina. A fosfocreatina ela também é utilizada durante uma explosão, uma atividade muito intensa, uma explosão de atividade intensa, um surto de atividade pesada. Nesse caso, a fosfocreatina, por ser um composto de alta energia, que tem uma alta quantidade de energia por conta da sua estrutura química, ela vai perder o seu fosfato, liberando uma grande quantidade de energia, e essa quantidade de energia é usada para transferir esse fosfato para o ADP, formando então o ATP. O ATP, por sua vez, ele vai ser usado no processo então de contração muscular durante essa atividade intensa. Supondo então a ocorrência de um surto de atividade pesada, no qual o glicogênio ele é metabolizado anaerobicamente, nesse caso o produto final no músculo é o lactato, e vai ter a geração de ATP então para aquela atividade física vigorosa, o que acontece agora com esse lactato é que ele vai para o sangue, e do sangue ele vai chegar ao fígado. E ele entra então nos hepatócitos e lá no fígado esse lactato ele vai ser utilizado como precursor para a síntese de glicose por meio da via metabólica de gliconeogênese. Só lembrando aqui, conforme nós vimos, a gliconeogênese é um processo que gasta muito ATP. Então, a produção de glicose por meio da gliconeogênese, ele custa em termos de ATP para o organismo, mas é muito importante porque promove a formação de glicose. Essa glicose agora ela é exportada para o sangue e do sangue ela pode retornar ao músculo. E lá então essa glicose é armazenada na forma de glicogênio, que fica lá então armazenada no momento em que esse músculo precisar novamente, durante um surto de atividade pesada, ele precisar novamente utilizar esse glicogênio muscular que foi estocado. Fechando então um ciclo, né? Esse ciclo ele foi descrito por um pesquisador que é o Cori, então ele foi chamado de ciclo de Cori,
que é um ciclo que vai descrever uma cooperação metabólica que acontece entre o músculo esquelético e o fígado. Agora vamos falar, por fim, um pouquinho sobre o músculo cardíaco. O músculo cardíaco, diferente do músculo esquelético, ele está em ritmo constante de contração e relaxamento. Então, para exercer sua função o tempo todo, ele está contraindo e relaxando. Nesse caso, então, o músculo cardíaco utiliza como combustíveis para exercer essa sua função, seu papel, os ácidos graxos, glicose e corpos cetônicos vindos do sangue. Esses combustíveis eles vão ser oxidados completamente até CO2, então envolve a ocorrência do ciclo do ácido cítrico para ter a produção do CO2. Os elétrons gerados por meio dessa oxidação, dos nutrientes até CO2, ele vai ser usado na fosforilação oxidativa para a síntese de ATP, que é usado então para que o músculo cardíaco possa exercer a sua função.